Graça e paz de Jesus para todos vocês. Hoje nós vamos ler no capítulo 13 de Números, a partir do verso de número 25. Capítulo 13, verso 25. E o título da nossa reflexão hoje é Duas versões de uma mesma história. Duas versões de uma mesma história. E eu quero ler para vocês agora. Se você tiver com a palavra aí, eu quero que você acompanhe. Se você não tiver, se não for possível, você está com a escritura em mãos, que você possa então prestar atenção no texto. Diz assim, capítulo 13 de Números, verso 25. Está escrito assim, irmãos. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e viram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, falaram mal da terra, depreciaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Verso 14, capítulo 14, verso 1 do livro de Números agora. A gente está entrando no verso 1 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e disseram: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz aqui o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Nessa hora o Moisés já está sendo destituído pelo povo. O povo já está dizendo: vamos trocar o Moisés. O Moisés já não serve mais não. Vamos levantar um líder entre nós e vamos voltar lá para o Egito, porque não deu certo nossa saída de lá não. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão, como um café pequeno, como um pedaço de pão,
os podemos devorar. A gente pode devorar esse povo como se devora um pedacinho de pão. Retirou-se deles o amparo. Eles estão apavorados porque eles tiveram notícias de que um povo saiu do Egito por mão forte de um Deus poderoso. E eles estão sem amparo nenhum, eles estão sem chão, estão apavorados. O Senhor é conosco, não os temais. Essa foi a palavra do Josué. E aí no verso 10, apesar disso, apesar da palavra de Josué e da palavra de Calebe, toda a congregação disse que os apedrejassem. Pegaram pedras para tacarem pedra no Calebe e no Josué, porque eles eram a minoria. Tinham ido 12 homens espiar. Os 10 deram um relatório pessimista. Só o Calebe e o Josué que deram um relatório positivo. E a galera resolveu abraçar a voz da maioria. Resolveram abraçar aquele ditado que diz que a voz do povo, a voz da maioria é a voz de Deus. Mas a gente sabe que não é assim. Apesar disso, apesar do relatório e da palavra do Josué, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Até quando esse povo não vai crer em mim? A despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele, eles não ficaram satisfeitos com a fartura de sinais que eles viram eu realizando no meio deles. Até quando esse povo não vai crer? Verso 12: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Duas versões de uma mesma história. Quando o povo de Israel foi retirado do Egito com mão forte do Senhor, através de prodígios e de milagres, o livro do Êxodo nos dá conta de que o Senhor, ele fez coisas poderosas e portentosas através de Moisés, conseguindo retirar o povo de Israel da mão forte do maior império daquela época, que era o Egito, do faraó. Eles viram o mar vermelho se abrir, se tornar como duas paredes, e o texto nos diz que eles passaram com pés enxutos pelo meio do mar, não molharam sequer os pés, porque ali, além do milagre do mar ser aberto, ser dividido no meio, ainda teve o milagre do sopro de Deus pavimentar todo o leito do rio, porque a gente sabe que um rio ou um mar, qualquer coisa que estava com água, se você retira a água, fica uma lama, fica um resquício. Só que nem isso ficou. O texto diz que o Senhor soprava um vento que pavimentou, de modo que eles não molharam nem sujaram os seus pés, atravessaram o Mar Vermelho. E quando chegaram do outro lado, eles viram todo o exército de Faraó que vinha atrás e que entraram pelo meio do mar. E o Senhor se pôs como adversário, se pôs como empecilho entre o povo de Israel e o exército de Faraó. Estava ali uma coluna de fogo que não deixava que o exército de Faraó alcançasse o povo de Israel. E quando o povo atravessa por completo, eles veem o mar engolindo todo o exército de Faraó. O mar se fechou e engoliu todo o exército de Faraó. Uma coisa nunca vista, uma coisa digna de filme épico. E eles cantaram do outro lado: louvado seja o Senhor, porque triunfou gloriosamente sobre Faraó e os seus exércitos. E Miriam pegou o seu tamborim como as outras mulheres e começaram a glorificar e exaltar o Senhor pelos seus feitos. Eles já tinham visto muitos outros milagres no Egito, as águas do Nilo se tornando em sangue, praga de moscas, piolhos e tantas outras coisas mais que o Senhor provocou
para que Faraó deixasse o povo sair. E o milagre final é esse, da abertura do Mar Vermelho. E eles saem dali do Egito com muita riqueza. O texto diz que eles levaram tudo que eles tinham, que Deus não permitiu que Faraó ficasse com nenhuma unha do povo de Israel. Eles levaram absolutamente tudo. Faraó não pôde ficar com absolutamente nada. E eles saíram também com uma promessa poderosa de Deus, que Deus ia introduzi-los em uma boa terra, que Deus tinha uma terra da qual o Abraão, os seus patriarcas haviam andado por ela, e Deus havia dado como promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó. E é essa terra que Deus tinha para eles, a terra de Canaã. E eles saíram carregando essa promessa. E quando eles chegam no deserto de Cádiz, o Moisés reúne 12 homens, cada um de uma tribo, cada um representando uma tribo, para irem até a terra, até Canaã, para espiar a terra, para olhar, para observar, para trazer relatório da terra. Esses homens vão, eles demoram aproximadamente 11 dias. A viagem de Cádiz, do deserto de Cádiz até Canaã, durou aproximadamente 11 dias. É a viagem que eles fazem e voltam. Eles estavam a menos de 15 dias da promessa deles. Estavam muito próximos de tomarem posse da promessa deles. Uma viagem que demoraria 11 dias acabou demorando 40 anos. Eles fizeram essa viagem para fazer relatório, durou apenas 11 dias. Depois dessa viagem, eles decidem não entrar na terra e não tomarem posse da promessa. A viagem vai durar 40 anos. Quando a gente não crê nas promessas de Deus, quando a gente não confia nas promessas de Deus, quando a gente duvida das promessas de Deus, a nossa jornada fica muito mais longa. Aquilo que a gente poderia alcançar com muito mais facilidade em pouco tempo, torna-se muito pesaroso por conta da desconfiança, por conta da falta de fé na palavra, naquilo que Deus empenhou a sua palavra, naquilo que Deus falou. Então veja, uma viagem que duraria 11 dias, durou 40 anos, é muita diferença, não é? 11 dias para alcançar a promessa, eles tiveram que esperar 40 anos. A incredulidade faz a gente retardar promessas de Deus. Eles ficaram 40 anos dando volta no deserto, andando em círculo, porque não creram na palavra de Deus, porque não creram na promessa de Deus, ficaram andando em círculo. Quem não crê em Deus, a vida não avança, ela fica dando círculo, dando voltas. Ela não avança, porque o medo paralisa o indivíduo. Há 11 dias da promessa, esperaram 40 anos para entrar na terra. E aí esses homens chegam, os 12 homens, chegam na terra, espiam a terra, trazem o relatório da terra, trazem amostras da terra. Eles trouxeram um cacho de uvas que tiveram que carregar, 2 pessoas carregando. Era uma terra extremamente fértil, extremamente produtiva, por isso era chamada de terra que emana leite e mel, porque era uma terra que produzia com muita facilidade, com muita abundância. E eles trouxeram o produto da terra, mostraram, observaram toda a terra, e no final ficaram 40 dias observando, escondidos, e no final desses 40 dias eles retornam para dar o relatório para Moisés. E está Moisés aguardando com toda a congregação, aguardando o relatório sobre esse cenário, sobre essa terra prometida, para eles iniciarem a sua marcha para tomar posse da promessa. E aí o que a gente tem no retorno desses 12 espias, desses 12 homens, são visões antagônicas de um mesmo cenário. São visões diferentes de um mesmo cenário. São versões diferentes de uma mesma história.
Por isso o título que nós demos a essa mensagem: duas versões de uma mesma história, versões antagônicas. Qual foi a primeira versão? A primeira versão foi da maioria, foi dos 10. Haviam 12, 10 deles tiveram uma visão extremamente pessimista. Eles chegaram para Moisés e para toda a congregação e disseram: olha, realmente a terra é boa sim. A terra mana leite e mel, uma terra muito propícia para o plantio, para a agricultura. Tudo que se planta lá é de fácil semeadura, de fácil colheita. Porém, o povo que habita nessa terra é muito poderoso. E aí eles vão usar superlativos o tempo todo. O povo é poderoso, a cidade é muito grande, é muito fortificada. A galera que habita lá são os filhos de Anak, são gigantes, os homens são gigantes. Era uma visão tomada de superlativação. Eles estavam supervalorizando, superdimensionando as coisas. As expressões que esses 10 espias dessa primeira versão do cenário são expressões que estão sempre querendo colocar as coisas maiores do que elas são. Verso 28, eles vão dizer: o povo é muito poderoso, a terra é muito grande, eles são fortificados, lá tem gigantes. De modo que não é possível. Não é possível. E eles estão dando um significado e uma dimensão para as coisas que chegam a beirar o absurdo. Eles estão dizendo o seguinte: ó, a gente perto deles somos gafanhotos. Então eu fico pensando, os homens tinham o quê? 10 metros de altura? Os homens deviam ter 10 metros de altura, 15 metros de altura, 20 metros de altura, porque alguém que tem aí 1,70m, 1,80m, 1,90m, você se sentir um gafanhoto perto de um outro homem, que altura deve ter esse outro homem? Uns 10, 15, 20 metros. Absurdo, é óbvio. É óbvio que os habitantes de Canaã não tinham essa altura, mas a visão deles está carregada de pessimismo. Eles estão dando uma dimensão para as coisas que de fato as coisas não têm. Eles vão dizer: o povo que habita lá são homens de grande estatura. Expressões superlativas, sempre colocando as coisas em uma dimensão que elas de fato são. Eles vão dizer no verso de número 33: nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e aos olhos deles também. Nós nos sentimos como gafanhotos. Essa foi a primeira versão, o primeiro relatório, o primeiro olhar, que está baseada no medo. A primeira versão dessa história, a primeira versão desse cenário, é a versão que se baseia no medo. É o relatório do medo, é o relatório do pânico, é o relatório da desconfiança, é o relatório da falta de fé, é o relatório do indivíduo que está sem amparo, sem confiança em Deus. Em primeiro lugar, o que a gente observa é que quando o olhar desses espias, que foram carregados de medo, fez com que eles superdimensionassem as coisas. Um olhar carregado de medo, ele superdimensiona as coisas. Você começa a ver gigantes. O medo faz você ver gigantes. O medo faz você perder a noção do tamanho das coisas. Veja as expressões que eles usam aqui, são todas expressões que carregam uma falsa realidade. Tudo bem, os homens poderiam ser altos, mas ao ponto de eles se sentirem gafanhotos? Os homens poderiam ser altos, mas a ponto de eles se sentirem tão pequenos como um gafanhoto? Então veja como o medo ele carrega esse poder de distorcer o nosso olhar, o nosso discernimento, de modo que a gente não consegue dar a dimensão exata para as coisas. Quando a gente está carregado de medo, quando o nosso olhar está carregado de medo, os desafios se tornam intransponíveis. As barreiras
se tornam impossíveis de serem transportadas, se tornam intransponíveis. É um olhar carregado do medo, do pânico. Então, em primeiro lugar, quando a gente está baseado no medo, nosso olhar ele tende a superdimensionar as coisas. A gente começa a dar uma dimensão que as coisas de fato não carregam. Elas não são daquele tamanho. O nosso olhar vai criando fantasmas. A nossa mente vai criando gigantes. E aí a gente vai ficando do tamanho do nosso olhar. As nossas ações vão sendo reduzidas ao tamanho do nosso olhar. Se você se vê como um gafanhoto, o que você espera de um gafanhoto? Nada. Absolutamente nada. Existe um texto em Provérbios muito interessante, que está lá em Provérbios 23, versículo 7, que diz que assim como a alma se imagina, assim ela é. A nossa vida vai tomando os contornos do nosso olhar, dos nossos pensamentos. A gente vai ficando igual aos nossos pensamentos. A gente é o que a gente pensa, a gente é conforme o nosso olhar. Se você se olha uma pessoa incapacitada, você vai se travando na vida, você vai se limitando na vida, você vai colocando limites para você, você vai desenhando quadrados e você não consegue passar daqueles quadrados ali que você desenha. Você vai criando seus próprios limites. A forma com que a gente se vê, a gente vai criando os nossos próprios limites. A gente vai pavimentando o nosso caminho conforme o nosso olhar. E se o nosso olhar é um olhar carregado de medo, de falta de confiança, falta de fé, a gente vai limitando todas as nossas ações. Vai ter lugares que a gente vai olhar e vai dizer, não, isso não é para mim. Vai ter situações que a gente vai olhar, não, isso eu não consigo. Eu não tenho capacidade para chegar a tal lugar, eu não tenho capacidade para fazer tal coisa. A nossa vida vai tomando de fato os contornos do nosso olhar. Assim como a alma se imagina, assim ela é. Assim ela é. As nossas realizações, elas são do tamanho do nosso olhar. Elas são do tamanho do nosso pensamento. Elas são do tamanho da nossa confiança. Eles olharam para aquilo e falaram, aquilo é grande demais para nós. Esses 10, quando olharam para a terra, falaram, não, a gente não pode possuir uma coisa dessa aí, é muito grande. As cidades são muito fortificadas. Eles olharam apenas para a força deles. Eles estão apenas conjecturando na força deles. Nós não podemos. Nós não conseguimos. Quem está lá é mais forte que a gente. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Mas eles se esqueceram de que eles nunca deixaram de ser quem eles eram e Deus havia os conduzido até ali. Deus não havia os tirado da mão do faraó, do poderoso faraó, da potência do momento que era o Egito? Deus não os conduziu pelo meio do Mar Vermelho? Eles não precisavam olhar para a força deles, eles tinham que olhar porque Deus já havia feito na vida deles. Mas eles condicionaram o olhar pelo medo e superdimensionaram as coisas. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que um olhar carregado de medo nos faz superdimensionar as coisas. A gente começa a ver as coisas que não carregam aquele tamanho de fato. A gente começa a dar um tamanho para as coisas que na verdade não são. E com isso a gente vai se limitando. Uma segunda lição aqui também é que um olhar carregado de medo diminui exponencialmente o nosso potencial. O medo tem um poder extraordinário e avassalador de diminuir o nosso potencial, de nos fazer pequenos, de nos sentir pequenos, de olhar para nós com um olhar reducionista, de nos sentir reduzidos diante dos desafios. Eles estavam se sentindo pequenininho. Eles se comparando com aquele povo, eles falavam, esse povo é de grande estatura, a gente não pode. Nós não podemos. Verso de número 31, eles disseram assim, porém os homens que com ele subiram disseram,
Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles são mais fortes do que nós, não temos condição de competir com eles. Não temos condição de competir com eles. Eles são mais preparados, são mais fortes do que nós. O medo tem esse poder de reduzir o nosso potencial. Às vezes tem pessoas que têm tanto potencial, mas não conseguem ir adiante, porque o problema está aqui, ó. Está no pensamento e está no olhar. Eu conheço muita gente com muito potencial, mas que não sai do lugar. Não consegue sair do lugar. Não consegue avançar. Não consegue realizar nada. E você vê, às vezes, um indivíduo com um potencial extraordinário, mas o problema está aqui, está no olhar. É como um indivíduo se percebe, se vê. Medo vai fazendo com que o indivíduo se veja pequeno, diminuído, menor do que todos. Olha sempre de baixo para cima. Está sempre olhando de baixo para cima, sempre vendo alguém acima dele, sempre se vendo menor do que todo mundo. O medo tem esse poder. E aí paralisa. Eles paralisaram. Paralisaram, nós não vamos seguir, nós não vamos entrar. Não podemos, não conseguimos. O povo que está lá é mais forte que a gente. Vamos nos conformar. E vamos voltar, vamos retroceder. Não dá para seguir adiante. E há uma terceira lição aqui também. É que um olhar carregado de medo, ele paralisa todo o nosso ser. O medo é paralisante. O medo é paralisante. O medo não deixa a gente avançar. O medo faz a gente retroceder. O medo faz a gente travar. Tem pessoas travadas, paralisadas por causa do medo. Eles preferiram ficar 40 anos e eles morreram, porque a leitura sequencial diz que aqueles 10 que deram o relatório pessimista, Deus matou na hora. Se você ler os versos seguintes, Deus falou para Moisés, ó, esses 10 aí que infamou a terra e colocou desconfiança no coração do meu povo, eu vou matar agora. E Deus matou mesmo, fulminou os 10 espias. Fulminou os 10 espias. E Deus falou, e todos os outros que acreditaram nele eu mato aos poucos, durante os 40 anos. Tá aqui, é só você ler os textos seguintes. Os 10 Deus matou na hora, e o restante Deus matou, Deus consumiu eles ao longo dos 40 anos no deserto. E só ficou viva a geração de 20 anos para baixo e Josué e Calebe. O resto morreram todos no deserto. Eles preferiram morrer no deserto do que tentar conquistar a promessa. Veja o que o medo faz. O medo faz o indivíduo paralisar a alma, a ponto de morrer naquele lugar ali, do que se levantar e ir. E pelo menos tentar, pelo menos fazer. Não, o indivíduo prefere nem tentar, ele prefere ficar ali naquele estado de paralisia com medo, tomado do medo, da desconfiança. Foi o que eles fizeram e morreram no deserto, ficaram paralisados ali no deserto, não saíram dali. Não quiseram enfrentar os desafios, preferiram morrer no deserto paralisados. O medo paralisa a nossa alma. Tem muitas pessoas que deixaram de fazer muitas coisas por causa do medo. Tem muitas pessoas que desistiram de muitas coisas por causa do medo, da insegurança, da falta de confiança. Então essa é a primeira versão. É a versão do medo, é a versão da desconfiança, é a versão paralisante, é a versão que faz você retroceder, é a versão que faz você superdimensionar as coisas, é a visão que faz você se diminuir como ser, como pessoa, que faz você olhar para você mesmo e se diminuir, dizer eu não posso, eu não consigo, porque quem está competindo comigo é maior, é mais forte, é mais poderoso do que eu vou me recolher na minha insignificância. A primeira versão dessa história é a versão que diz vamos nos recolher na nossa insignificância, porque o povo que está lá é mais poderoso que a gente não pode. Ignorando todos os feitos de Deus, ignorando todos os milagres, todos os sinais,
todo o cuidado de Deus, ignorando tudo que Deus tinha feito, tudo sendo ignorado. Preferiram morrer agarrado no medo e na desconfiança. Preferiram morrer agarrado naquele deserto do medo e da desconfiança. Essa é a primeira versão dessa história. Agora é impressionante como uma mesma história, como um mesmo cenário, você tem olhares totalmente antagônicos. O Josué e o Caleb, que fazem parte desses que trouxeram um segundo relatório, um novo olhar, uma nova versão daquele cenário, o olhar deles é totalmente diferente. Veja como tudo é uma questão de olhar. Veja como tudo é uma questão de pensar. A gente pode estar vendo as mesmas coisas, mas o nosso olhar pode estar distinguindo e discernindo coisas diferentes. Mas a gente está diante do mesmo cenário. Veja com o que o Josué e Caleb apresentaram como relatório. Essa segunda versão, se a primeira versão foi baseada no medo, a segunda versão foi baseada na confiança, na fé, na esperança. Veja o que o Caleb fala aqui no verso de número 30. Quando os 10 espias estavam dando aquele relatório destruidor, desanimador, pessimista, o Caleb se levanta e diz: Eia, peraí, me dê uma parte aqui, eu quero também falar. E o verso 30 diz: Então fez Caleb calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, sem dúvida, nós prevaleceremos contra ela. O Caleb está se baseando em quê? O Caleb está se baseando em quê? Na força dele? Na força do povo de Israel? Não! Ele está se baseando no Deus Todo-Poderoso. Ele viu o que Deus tinha feito. Ele viu que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, que Deus tinha desmontado o exército de Faraó, que Deus tinha lançado pragas e sinais para arrancar o povo das garras de Faraó. Ele está baseado, a confiança nele não está no braço dele, está no braço forte do Senhor. Ele diz: o mesmo Deus que nos arrancou da mão de Faraó e nos conduziu em triunfo pelo meio do Mar Vermelho e nos fez atravessar com pés enxutos e fez com que o mar tragasse todo o exército poderoso de Faraó, é esse mesmo Deus que vai desbaratar todo aquele povo que está lá. Certamente prevaleceremos contra eles. Essa é a segunda versão, baseada na confiança. Quando o olhar está carregado de confiança, as dificuldades se tornam apenas um fator de desafio, não de impossibilidade. Um olhar carregado de confiança e de fé olha para a dificuldade não como uma impossibilidade, mas olha para a dificuldade como um fator de desafio. É difícil? Então é aquilo lá que eu quero. Um olhar carregado de confiança olha assim. Um olhar carregado de fé olha assim. Ele não escolhe o mais fácil, diz: é aquilo lá que eu quero. É lá. Ah, o povo lá é grande? Pois bem, é esse povo que a gente vai desbaratar. As cidades lá são fortificadas? Pois bem, é essa cidade que a gente vai conquistar, porque o Senhor está conosco. Veja a diferença de um olhar carregado de confiança. Não olha para a impossibilidade, olha como desafio. Não olha para a situação como uma dificuldade, mas olha como algo desafiador. Sente, agora mesmo é que eu vou conseguir, porque é difícil, agora que eu vou conseguir. Porque está todo mundo dizendo que a gente não consegue, então agora que eu vou conseguir. Vocês já viram um filme chamado Homens de Honra? Quem não viu, vale a pena assistir. Deve ter no Netflix. Homens de Honra. Conta a história do primeiro negro que conseguiu ingressar como mergulhador na Marinha Americana. Homens de honra. E fizeram de tudo para aquele homem não conseguir. De tudo para ele não conseguir se formar. De tudo, porque nenhum negro conseguia chegar até o final e se formar como mergulhador. E aí chega uma hora que não conseguem. Depois de tentarem tudo, não conseguiram fazer ele desistir.
Aí um instrutor chegou perto dele e falou assim: rapaz, por que você quer tanto isso? Por que você não desiste disso? Por que diante de toda a dificuldade você não desistiu? Por que você quer tanto isso? Sabe qual foi a resposta dele? Só porque falaram que eu não conseguia. Foi isso que ele falou. Sabe por que eu quero tanto isso? Porque um dia me falaram que eu não ia conseguir. O que ele fez? Usou aquela impossibilidade como desafio. Ah, eu não vou conseguir? Então agora vocês vão ver se eu consigo ou não consigo. O Senhor é conosco. Com Deus eu salto muralhas. Com o Senhor desbaratamos exércitos. Fazer da dificuldade um fator de desafio. Não deixar a dificuldade paralisar a gente. Não ficar pensando que as promessas de Deus invalidam e tiram as dificuldades. Não, Deus prometeu, mas vai ter gigante, vai ter muro alto. Mas não tem problema. É para tornar a vitória mais gostosa, é para tornar a vitória mais deslumbrante, mais maravilhosa. Porque se eles chegassem lá, não tivesse ninguém lá, se eles chegassem lá e a terra estivesse toda desabitada, eles iam entrar e tranquilo. E quem seria glorificado? Não. Para a vitória ficar mais emocionante, tem que ter o desafio. Então as promessas de Deus não tiram as dificuldades da nossa existência. Não é porque Deus prometeu que vai ser fácil. Não é porque Deus prometeu que não vai ter dificuldade. Não é porque Deus prometeu que não tem barreiras e adversidades. Mas a gente precisa olhar com confiança e fazer de todas essas dificuldades, de todas essas adversidades, fator de desafio. Fator de desafio. Ninguém ainda conseguiu, não? Então eu vou ser o primeiro a conseguir. Eu vou ser o primeiro a conseguir. Já que ninguém conseguiu, eu vou ser o primeiro a conseguir. Um olhar carregado de confiança se baseia na fidelidade de Deus, não na nossa própria força. A confiança não está baseada na força própria, está baseada na fidelidade de Deus, naquele que fez a promessa. Veja aqui no verso de número 8, no capítulo 14, olha o que o Josué falou. Se o Senhor se agradar de nós, e aí eu me lembro do salmo que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. A nossa vitória não está baseada na nossa força. A nossa vitória não está baseada no nosso braço. O que o Josué está dizendo é o seguinte: que se o Senhor se agradar, Ele nos fará entrar nessa terra. A nossa confiança está baseada nele. Muitos confiam em carros e em cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor. Nós fazemos menção do nome do Senhor. E o verso 9 ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão. Olha só o antagonismo das versões, das visões. Primeira versão dessa história, nós temos um relatório em que os espias se sentem como gafanhotos, se veem como gafanhotos, se veem tão diminuídos, tão reduzidos, tão pequenos, tão incapazes, que eles se percebem como gafanhotos. Na versão contada por Josué, quem é o pequeno na história são os cananeus. Os cananeus é que se tornam pequenos. Ele diz: eles são só um pedaço de pão, nós vamos devorar eles como devoram um pão. Como a gente devora um pedaço de pão, como quando a gente está faminto, a gente vai devorar esse povo aí. Está vendo o antagonismo das visões e das versões? Está vendo como a sua vida, o seu caminho, o seu olhar, as suas expressões, as suas atitudes, as suas decisões, tudo vão tomando o contorno do teu olhar. O olhar do medo te diminui. O olhar carregado de medo te reduz. O olhar carregado de medo te impossibilita. O olhar carregado de medo faz você ver gigante. Agora, um olhar cheio de confiança, sabe que com Deus nós somos maioria. Um olhar cheio de confiança olha para o gigante, e vê no gigante um anão.
olha para o gigante e diz assim, ó, vou te devorar como um pão. Tudo é uma questão de olhar. Tudo é uma questão de olhar. Como a gente olha. Eu lembro do meu cunhado, irmão da Dani. Ele prestou um concurso alguns anos atrás para as Forças Aéreas. E era um concurso que só tinha 9 vagas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, 9 vagas. Imagina o Brasil inteiro disputando para 9 vagas. Muita gente que havia estudado nos melhores cursos preparatórios, nos melhores lugares. E ele está ali, morador de Olinda, Nilópolis, estudando num cursinho em Madureira. Mas estudando, saía do cursinho, estudava em casa. Abriu mão de algumas coisas naquele período para estudar. Mas lutando contra gigantes, contra filhos de major, de general, de comandante, que estudaram nos melhores colégios, nas melhores escolas, nos melhores cursos. E está lá o meu cunhado lutando contra esses gigantes. E quando ele foi fazer a prova aqui no Rio de Janeiro, foi fazer no Maracanã. O Maracanã estava lotado, como em dia de jogo de decisão. Só o Maracanã. Uma prova do Brasil inteiro. Só no Maracanã tinham mais de 70 mil pessoas aproximadamente. Só no Maracanã. 9 vagas. O Brasil inteiro fazendo a prova. Eu perguntei para ele assim, eu falei, o que você pensou quando você entrou e viu aquele Maracanã cheio, sabendo que todos os outros estádios no Brasil também estavam cheios e você estava disputando com um gigante por 9 vagas e você disputando uma vaga ali? O que você pensou? E ele me deu uma resposta surpreendente, que até hoje eu me lembro. Ele disse assim, olha, quando eu olhei para aquele Maracanã cheio, eu disse para mim mesmo, não existe ninguém aí dentro mais preparado que eu. Eu falei, é mesmo? Você pensou isso? Eu falei, não, eu tinha essa certeza. Eu disse para mim mesmo, não há ninguém aí dentro mais preparado que eu. A vitória é de quem mais acredita. A vitória é de quem mais confia. A vitória é de quem mais crê. É tudo uma questão de olhar, de decisão. O Caleb falou, nós vamos devorar essa gente como um pedaço de pão. Como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. Eles estão sem amparo, eles estão sem chão. Eles estão tremendo de medo. Não porque nós somos um povo grande, um povo poderoso, mas porque à nossa frente vai o general de batalha, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abre mar, o Deus que faz fogo descer do céu, o Deus que faz milagres poderosos e portentosos. Na nossa frente vai um Deus poderoso. Eles estão tremendo. O Josué falou, eles estão tremendo. Nós vamos devorá-los como pão. Veja que diferença de visão, de versão, uma mesma história, o mesmo cenário, com visões tão antagônicas, tão diferentes. O Senhor é conosco, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, estão sem chão. O Senhor é conosco, não os temais. Em terceiro lugar, a confiança carrega a ousadia de quem já venceu. A confiança carrega a ousadia daquele que já venceu, que já se vê como vencedor lá na frente, que já vê a vitória lá na frente, já se inseriu na vitória lá na frente, já viu a vitória. Josué e Caleb falou, a gente já está lá dentro daquela terra, nós já estamos lá dentro daquela terra. E foi assim mesmo, depois de 40 anos, Deus preservou aqueles que confiaram. Josué e Caleb estavam lá na campanha para entrar na terra prometida. 40 anos, aquela geração toda morreu, e só a geração dos que tinham 20 anos para baixo que permaneceram vivos e cresceram no deserto durante 40 anos, e Josué e Caleb entrou. E sabe o que Deus fez? Deus fez as muralhas ruírem,
Só com o rodear do povo de Deus, só com o rodear do povo de Deus e os cânticos e as trombetas e os brados e alaridos de vitória, as muralhas ruíram. A nossa força não está no nosso braço. A nossa força está no Senhor. Muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É uma questão de olhar. Como é que você tem olhado por desafios que chegam diante de você? Como que você tem encarado as adversidades que chegam diante de você? Como você se percebe nesse processo? Como você se vê nesse processo? Você se percebe como um gafanhoto, como alguém reduzido, como alguém diminuído, como alguém que não pode ir, não pode chegar, não pode avançar, aquilo não é para mim, não foi feito para mim. Afinal de contas, olha a minha vida, olha quem eu sou, olha onde eu nasci, olha meu histórico familiar, olha a minha biografia. A gente pode carregar esse olhar, ou a gente pode ter um olhar carregado de fé, de esperança, de confiança. Eu sei que eu não sou nada, eu sei de todas as dificuldades, mas eu sei que eu tenho um Deus poderoso, um Deus grande que vai na minha frente, é um Deus que quando abre porta ninguém pode fechar, que quando fecha a porta ninguém pode abrir. Eu tenho um Deus que faz milagres, eu tenho um Deus que faz o impossível, eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus poderoso que vai adiante de nós. Como ele diz, eis que irei adiante de ti. Arrebentareis com as portas de ferro, com as trancas de bronze, e dar-te-ei os tesouros escondidos. Nós temos esse Deus que vai à nossa frente. Tudo é uma questão do nosso olhar. O nosso olhar pode estar carregado de medo, ou nós podemos ter um olhar carregado de confiança. A escolha é nossa. Qual é a versão que nós vamos contar? Quando essa quarentena terminar, qual é a versão que nós vamos contar? Todos nós estamos vivendo a mesma história. Todos nós estamos diante do mesmo cenário. Qual é a versão que a gente vai decidir contar? É uma versão que se acachapou, que se diminuiu, que se reduziu? Ou é a versão daqueles que confiam e que vão dizer: ainda que o exército se acampe contra mim, ainda assim não temerei? Estamos passando um momento difícil, uma quarentena, mas o Senhor é conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele queima os carros no fogo, corta o laço, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o nosso olhar da confiança. Não importa o que aconteça, nós estamos seguros no Senhor, na palma das suas mãos. Na palma das suas mãos. Eis que o Senhor nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha fidelidade. Esse é o nosso Deus. Então confie, creia, descanse. Não se entregue ao medo, não se entregue ao pânico. Limpa o teu olhar na graça de Deus e confie nele. E confie nele. E vá em frente. E vá em frente, porque tem promessas de Deus pra gente ali na frente. Não retarde as promessas. Não faça como Israel, que só precisava de 11 dias para tomar posse da promessa e precisou de 40 anos. Eles só precisavam de 11 dias, é uma viagem que durava 11 dias. Mas tiveram que ficar 40 anos dando volta no deserto. Que assim não seja conosco. Que o Senhor nos encha de fé, de esperança e de confiança nele nesta noite. Em nome de Jesus. É a minha oração. É o que eu creio. É o que eu desejo para o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Se Deus permitir, amanhã a gente está juntinho de novo aqui, às 21h30, nesse mesmo horário, nesse mesmo ambiente virtual. Deus abençoe a todos. Uma boa noite em nome de Jesus. Amém.